Olá, doutor Renato, muito boa noite a todos. Agradeço ao convite aqui do IBDESC, da Abrinter. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, podendo contribuir também, né, e trazendo aqui um tema tão atual e que faz muita diferença saber as atualizações do Estado Civil do cidadão português aqui, para que ele, quando esteja nos processos migratórios, ele não tenha maiores problemas caso ele não atualize. Portanto, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui contribuindo ao convite do doutor Júlia e ao doutor Renato, a doutora Érica, que estiveram aí também contribuindo com excelente palestra. São nossos colegas e amigos, né, queridos. E é um privilégio estar aqui, né, podendo partilhar também essas informações. Eu vou estar trazendo aqui também uns slides para estar contribuindo. Vou estar colocando aqui. Tem que pedir para ele. Doutor Renato, Claro, claro, eu vou passar o obrigada. roteiro para a doutora, imagina. Só um minuto, por favor. Agora é só aceitar o pedido. Já está. Desculpa, problemas técnicos. Já Nossa, sem estou problemas. colocando. Sem Já está problemas. aparecendo o slide? Já está sim, doutora. Já. Pronto. Não está no início. Pronto. Eu vou estar trazendo aqui o tema de homologação de sentença estrangeira e os impactos migratórios na vida do cidadão e também da sua família quando ele tem a intenção de residir em Portugal. E vou estar trazendo aqui algumas referências para estar contribuindo com vocês. O processo que habitualmente necessitam dessa homologação em Portugal são processos em que envolve paternidade, que envolve adoção, envolve guarda, envolve as questões de união estável e união de facto, que apesar das semelhanças, elas também têm muitas diferenças, né, no que tange a união estável no Brasil e a união de facto em Portugal. E também as questões de divórcio, a necessidade que há de ter uma transcrição do casamento do cidadão português e depois ele vir a fazer a questão da atualização do estado civil dele em Portugal, que é uma obrigatoriedade estar atualizando esse estado civil em Portugal, com um processo de revisão e confirmação, que visa validar em Portugal essa decisão estrangeira que foi dada em outro país. Aqui eu vou trazer mais exemplos relacionados ao Brasil, porque é a temática aqui envolvida, mas também envolve outros países. E para submeter qualquer um desses pedidos de revisão, nós precisamos sempre estar apresentando a sentença estrangeira e ela tem que já ter transitado em julgado. E também ter a apostila de AIA. A apostila de AIA eu trouxe aqui para, caso aqueles que tenham primeiro contato com o tema internacional, saibam o que se trata a apostila de AIA, né? É um acordo entre os países que permite o reconhecimento e a legitimidade desses documentos, tornando eles originais de países terceiros que fazem parte do tratado. Essa apostila da Convenção de Haia é comumente chamada de apostila de Haia e é certificada, essa certificação é o que torna esse documento real e válido. Portanto, há vários países que fazem parte desse tratado, mais de 112 países. Eu coloquei aqui algumas referências e também um exemplo para que vocês possam estar se familiarizando como que seria, é um papel que é anexado junto ao documento, dando essa validade. E é feito nos cartórios credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça. Portanto, deixo aqui um pequeno exemplo. E também, quais são os documentos que geralmente se precisa fazer essa apostila diária, né? Na prática, quando se muda de país, os documentos que precisam ser trazidos para Portugal, eles precisam estar apostilados. Então, certidões, diplomas, históricos escolares, eles precisam ter esse apostilamento. Deixo aqui também o artigo da convenção que estabelece quais seriam os documentos públicos para que os colegas e aqueles que estão assistindo possam ter esse contato.
E voltando aqui à questão da transcrição do casamento, no IRN, no seu artigo, falando da obrigatoriedade da atualização do Estado Civil, fala que o casamento, bem como os fatos que determinam a sua extinção, designadamente o divórcio, são, entre outros fatos, que estão sujeitos a registro obrigatório. Portanto, e também no número 3 do artigo 50 do Regulamento da Nacionalidade, fala que, além dos registros de nascimento, são obrigatoriamente transcritos no registro civil português todos os atos de estado civil lavrados no estrangeiro e referentes ao indivíduos a que tenha sido atribuída nacionalidade portuguesa ou que tenham adquirido. Portanto, todos aqueles cidadãos portugueses que tenham casado no estrangeiro perante alguma autoridade local, eles devem transcrever seu casamento em Portugal. Somente após essa transcrição do casamento é que passa a ter a validade de produzir os seus devidos efeitos jurídicos no ordenamento português. Essa transcrição, ela pode ser realizada num consulado português ou diretamente em Portugal. A pessoa pode fazer diretamente ou também através de um procurador, né? E pode remeter essa documentação. Os consulados, quando eles fazem, eles são mero intermediários, portanto, eles remetem a essas documentações apenas às conservatórias dos registros centrais em Lisboa. Eu trago aqui a atenção para as transcrições de casamento, na verdade, as realizações dos casamentos a partir de 29/1/2019, quando esses casamentos de português com um estrangeiro, a decisão pelos cônjuges de qual ordenamento jurídico ela deve ser aplicável ao regime matrimonial, deve ser escolhida. Portanto, fiquem atentos que desde essa data é preciso estar decidindo qual é o ordenamento jurídico a ser aplicado. E isso vai trazer várias aplicações, né, e facilidades no que tange às mudanças de países. Também eu trago aqui o artigo 978 da revisão de sentença estrangeira, que trata as questões da necessidade dessa revisão. Portanto, sem prejuízo do que se acha estabelecido em tratados, convenções e regulamentos da União Europeia e leis especiais, nenhuma decisão sobre direito privado proferida por tribunal estrangeiro tem eficácia em Portugal, seja qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista e confirmada. E no artigo 980 do Código de Processo Civil, nós trazemos aqui os requisitos necessários para que seja feita essa confirmação. Portanto, essa confirmação é necessária para que não hajam dúvidas sobre a autenticidade dos documentos, que a sentença foi proferida, nem sobre a inteligência da decisão, que ela já tenha transitado em julgado também, na lei do país em que foi proferida, que provenha de tribunal estrangeiro cuja competência não tenha sido provocada em fraude à lei e não verse sobre matéria exclusiva de competência dos tribunais portugueses, bem como esses outros requisitos, e que essa decisão esteja manifestamente, não tenha nenhuma incompatibilidade com os princípios da ordem pública internacional do Estado português. Também trago para aqui a questão de que o divórcio nos estrangeiros, após 1º de março de 2001, as sentenças de sentença de revisão e confirmação de sentença estrangeira realizada dentro do espaço europeu, elas são reconhecidas em Portugal sem a necessidade da confirmação por um tribunal português. Portanto, aqueles divórcios por mútuo consentimento ou até litigiosos decretados pelos tribunais ou notários de um Estado-membro europeu, eles são reconhecidos em Portugal sem essa necessidade de confirmação por um tribunal português. E aqui também eu trago uma jurisprudência nesse sentido, trazendo essa questão, informando que o reconhecimento e execução de uma decisão proferida por um Estado-membro tem por base o princípio da confiança, aplicando-se ao regulamento, as decisões de divórcio, de separação e anulação do casamento, excluindo aquelas questões relativas às causas de divórcio e os efeitos patrimoniais do divórcio, proferidas em datas posteriores à sua entrada em vigor. E eu chamo a atenção também aqui para a questão do regulamento, o regulamento da União Europeia dos 2019/1111 do Conselho, de 25 de junho de 2019, que ele vai entrar em vigor agora, dia 1º/8/2022. E ele trata de questões relacionadas também a aplicações
dessas questões de divórcio, de casamento, e também sobre as questões de menores. Portanto, essa aplicabilidade vai valer a partir do dia 1º de 2022. E aqui eu venho chamar a atenção quais são esses impactos, né, que a revisão de sentença estrangeira na vida do cidadão e da família dele em Portugal podem ocorrer. São as questões que nós que trabalhamos aqui com habitualidade, com nacionalidade portuguesa e outras nacionalidades. Aqui em questão será em relação à nacionalidade portuguesa. Os fatos de ter os dados civis sempre atualizados, eles vão facilitar a questão do passaporte e do cartão cidadão deste português, e também para quando a sua família for solicitar através dele, né, a questão do cartão de residência em Portugal. Então, a atualização do Estado Civil já estando sido transcrita, ela já estando resolvida e a situação já estando toda regularizada, vai facilitar essa migração. Também para as questões em que se requer a atribuição da nacionalidade portuguesa para filhos do segundo casamento, principalmente quando o pai não foi o declarante, aquele pai português. Também tem as questões do cartão de residência para o cônjuge estrangeiro, que eu citei agora há pouco, e também tem as questões da aquisição da nacionalidade portuguesa para o cônjuge do segundo casamento. Aqui são apenas algumas das situações, né, alguns dos impactos, pois são vários, que vai causar aqui a questão da regularização do estado civil desse português, quando ele realiza esse casamento e se divorcia, e às vezes casa novamente. É preciso primeiro o quê? Fazer a transcrição do primeiro casamento, depois fazer a questão da regularização com a sentença em Portugal, que é uma sentença que regulamenta essa sentença estrangeira, que homologa essa sentença estrangeira, que geralmente foi no Brasil, que aqui estamos tratando Brasil e Portugal, e é uma ação que obrigatoriamente é preciso um profissional da área jurídica, só pode ser representado por um advogado regularmente habilitado na ordem portuguesa, e vai precisar fazer esse averbamento do divórcio, depois fazer a transcrição do segundo casamento, e assim sucessivamente quantos atos civis forem acontecendo na vida da pessoa de forma cronológica. Portanto, tem que atualizar esse estado civil na maior parte das situações para que não tenha problema. As pessoas geralmente não se atentam até que ela venha a precisar, nestas situações, estar com o estado civil regularizado. Portanto, eu trago também as questões aqui de união de facto, né, que para que a escritura pública de união estável possa produzir os seus efeitos em Portugal, também precisa haver esse reconhecimento de sentença estrangeira, e também nas questões para requerer a nacionalidade portuguesa do seu companheiro, e para reconhecer os anos retroativos quando o casal não tenha formalizado essa união. Aqui eu recomendo a todos que assistam o vídeo, o último vídeo que teve do IBDESC, do Dr. Júlia e do Dr. Renato, trazendo aqui essa questão da controvérsia que já tem há muito tempo em relação à união de facto e à escritura pública brasileira. Né? Teve esse recurso extraordinário para que tenha a uniformização dessa jurisprudência, e eu trago aqui o recorte dessa matéria para que vocês possam estar consultando e se familiarizando com essa questão da união de facto. Houveram questões da união de facto favoráveis e questões, e o outro lado também não considerando, né? Não considerando favorável essa união de facto e a escritura pública brasileira. Portanto, deixo aqui os recortes para que vocês estejam lendo e se familiarizando com a situação, para que estejam cientes de que isso está para ser formalizado, uniformizado, e também que venha a regularizar essa situação da união estável. E, finalizando, eu deixo aqui para todos os colegas que estão começando e que também estão aprendendo essas questões de direito de família português, e que são colegas brasileiros,
que tem esse manual de direito de família português, que muito tem ajudado a mim e aos meus colegas aqui em Portugal, que tem modelos e minutas de casamento, divórcio, modelos de requerimento de transição de casamento, modelos de procurações, modelos de requerimentos de divórcio por mútuo consentimento, também de revisão de sentença estrangeira para divórcio, para adoção, e diversas outras ações e informações que nos atualizam e nos ajudam a compreender principalmente o formato das petições, que são, né, diferenciados, apesar das semelhanças, também tem suas diferenças no ordenamento jurídico português. Deixo aqui o meu muito obrigada, meu agradecimento especial ao IBDESC e deixo aqui também as minhas redes sociais para contato. Doutor Renato, muito obrigada.